Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, continuando aqui no capítulo 10, Criação Mental, eu falei que esse capítulo era bastante extenso, então eu ia dividi-lo em duas ou mais partes. Então eu resolvi aqui fazer, na verdade, ele em três partes. E eu vou fazer primeiro a parte final, na qual eu comento sobre alguns neurotransmissores, e depois, na terceira parte desse capítulo, eu comento aqui sobre a eletrodinâmica, né, do sistema nervoso. Então vamos falar um pouquinho sobre os neurotransmissores. Entre os neurotransmissores, vou destacar aqueles que considero os mais importantes devido às suas aplicações. Então o primeiro deles é a acetilcolina. Esse neurotransmissor é o único, que se sabe até hoje, que se comunica diretamente com os músculos e, portanto, associado às ações motoras voluntárias do nosso corpo. Todas elas, qualquer movimento que o seu corpo esteja fazendo, está associado a uma dose de acetilcolina. Também ele está ligado à atenção e, portanto, à concentração e também ao despertar da memória. Sua deficiência está diretamente ligada à degeneração da memória, como no mal de Alzheimer, né? Ou Alzheimer, como queira. No descontrole dos movimentos voluntários, como no mal de Parkinson. E talvez também na capacidade de se manter a atenção. Todo TDAH, né? Todo déficit de atenção. Bom, esse aqui ainda está por ser devidamente comprovado. Com relação ao segundo neurotransmissor é a dopamina. Esse neurotransmissor está associado às nossas motivações primárias, como a fome, sede, desejo sexual, a busca pelo prazer e também as flutuações do nosso humor. Olha que importante. Flutuação do nosso humor, que é responsável pela nossa defesa contra o mundo espiritual inferior. Então, quando você eleva seu estado de humor, quando você está bem com a vida, você cria uma barreira contra o ataque vindo, né, dos espíritos inferiores. Outro deles é a noradrenalina, juntamente com a adrenalina. Esses dois neurotransmissores trabalham paralelamente, atuam sobre o sistema vegetativo, muitas vezes reagindo aos estímulos externos, como, por exemplo, numa situação de perigo iminente, o corpo deve se preparar para uma ação de luta ou de fuga. Daí decorre a necessidade da explosão muscular com alterações na respiração e nos batimentos cardíacos. Ocorrer maior troca de calor, né, onde ocorre enrubescimento da face. E a adrenalina transforma o glicogênio em glicose em maior escala, favorecendo assim a resposta do corpo. Então, você passou por um certo problema, você está atravessando a rua, de repente um carro buzinando, né? Você toma aquele susto. Há descarga de adrenalina no seu corpo para que você possa ter uma ação mais rápida. Só que essa ação pode ser de pânico, ou pode ser de
saltar para trás, né, de se movimentar rapidamente o corpo. Então vai ser a composição de adrenalina e noradrenalina. Então, ao receber adrenalina, em frações de segundo, você já tem uma bomba de glicose no seu corpo, justamente para você poder fazer essa ação. Serotonina. Esse neurotransmissor atua sobre as funções cognitivas complexas, como a própria atenção, concentração, comportamento emocional, prazer, sono e estados de humor. Então também a serotonina, assim como a dopamina, estão ali relacionadas ao nosso estado de humor. Só que aqui a serotonina, ela está também ligada às funções cognitivas complexas, que envolvem o raciocínio, né? O raciocínio sobre determinadas situações, sobre determinados desafios da nossa vida. E aqui a histamina, que é um neurotransmissor que atua sobre o sistema vegetativo, ativando o funcionamento glandular como o da nossa hipófise. Então vamos falar um pouco sobre as sensações que nós temos. E o que são as sensações? São como o nosso corpo reage ao meio externo. Então a gente tem desenvolvido visão, audição, olfação, gustação e o tato. Vamos ver. As sensações de dores. Vamos excluir deste assunto aquelas dores que têm origem psicológica, ou seja, aquelas que decorrem de um mal-estar, né, do mal-estar causado por impressões trazidas das experiências vividas, sejam elas momentâneas ou não. São dores que têm um longo período e, na maioria das vezes, não há um estímulo externo presente. Então, são as memórias, né? Quem que não tem uma memória desagradável da vida que causa um certo, né, uma sensação dolorosa. Mas, sim, uma componente associada à memória, que eu acabei de falar. Sabemos que odores são os agentes externos que mais efetivamente acionam nossa memória. Sons, como música, também são bastante eficientes para acionar a nossa memória. Se esta estiver relacionada a um efeito doloroso, então desencadeará o mesmo efeito novamente. Mas aqui nossas dores são as causas por um agente externo inferido sobre o nosso corpo, sem acionar a memória de situações passadas, né? Então, nós vamos estudar aqui e falar aqui das dores que não têm necessariamente uma relação com o nosso passado. Temos células especializadas nas variações de pressão que ocorrem na nossa pele. Algumas são sensíveis a frequências de até 50 Hz. O que quer dizer isso? 50 Hz. São 50 sensações por segundo, 50 toques por segundo nos nossos nervos. Chamadas de corpúsculos de Ruffini, outras que se estimulam com variações de frequência entre os 50 Hz e até 200 Hz, que são os corpúsculos de Meissner. E outras que vão de 200 Hz até 300 Hz, que são corpúsculos de Pacini. Quem são eles? Né? São os estudiosos que foram descobrindo ali, né, ao longo do tempo, pequenos corpúsculos nos nossos corpos, que são os, né, no nosso sistema nervoso, que são os responsáveis pela interpretação desses pulsos, né, que vão de frequências de 50 até 50, de 50 a 200 e de 200 a 300. Esses corpúsculos compõem os mecanorreceptores, espalhados pelo sistema nervoso periférico. Ao receberem um estímulo externo de compressão na pele, eles se comprimem
enviando a informação aos neurônios que as conduzem ao sistema nervoso central. Na compressão, há a transferência de energia mecânica para o sensor, daí seu nome de mecanorreceptor. Então, o que é a pressão? Pressão é uma força aplicada sobre uma área. Agora, você imagina que essa área é extremamente pequena do seu corpo, da sua pele, por exemplo. E aí, portanto, ali tem os corpúsculos que vão captar isso daí, passar pelo sistema nervoso periférico, que vão, então, caminhar aos neurônios, que vai caminhar lá ao sistema nervoso central. Enquanto a pele estiver sob a mesma pressão, o neurônio não envia novo estímulo. Ele então, sofreu uma pressão, manteve-se a pressão, ele só manda um estímulo. Quando ocorre a descompressão da pele, o efeito é reverso. Quando ocorrem lesões no tecido epitelial, substâncias são liberadas como as prostalginas, bradicinina e substância P, que irão interagir com outro tipo de célula nervosa, que são os nociceptores. Enquanto as substâncias liberadas causam inchaço, que é a bradicinina, ou a vermelhidão, que é a substância P, há a liberação de neurotransmissores como a histamina, que promove a dilatação dos capilares, provocando formação dos edemas. A prostalgina liberada provoca uma série de efeitos químicos que irão fazer as células do tecido reconstruir suas membranas lesionadas, envolvendo o ácido araquidônico e enzima ciclooxigenase, na síntese de prostaglandinas para a recuperação do tecido. Então, é todo o processo, de liberação de neurotransmissores para a recuperação do tecido que foi lesionado. Os estímulos dos mais variados possíveis, como cutucão, tropeção, beliscão, etc., causam uma informação no sistema nervoso central, em especial o tronco cerebral, o tálamo, e se dará a sua interpretação. Como o tálamo está relacionado com o córtex e com o hipotálamo, surgem as mais diversas reações de comando, tanto motoras quanto emotivas, que podem desencadear reações de choro, palpitações e etc. Além do que, a memória deve ser acionada para que o agente causador da dor seja interpretado como nocivo. Esse processo é fundamental na conduta de vida dos animais. Uma arma que dispara projéteis que causam morte ou ferimento, uma vez observado por um animal, normalmente acaba ficando-lhe na memória, o que causará num futuro encontro o medo. Então, o cara foi para caça, o ignorante lá foi lá caçar o animal. Aí matou um cervo. Outro cervo observou aquilo. Aquela observação fica registrada na memória do animal. Ou seja, na próxima vez que ele vê um homem carregando um rifle, ele vai ter medo. Deverá fazer o quê? Fugir. Para nós, seres humanos, ocorrem diversas situações que registram a dor como um perigo a ser evitado e que alimentamos como um medo e até mesmo fobias em casos extremos. Tudo não passa de uma reação de proteção à perpetuação da vida que está em nossa programação de existência. Certo? Então nós estamos programados para sobreviver. Então tudo aquilo que representa um certo perigo é memorizado para que no possível ressurgimento da situação a gente saiba nos precaver, saibamos evitar, nos precaver, fugir, etc. É curioso,
eu estar lendo isso aqui, porque quando eu fiz esse livro, quando eu escrevi esse livro, baseado em tantos outros livros, eu não tinha a visão espiritualista, né, do jeito que hoje eu a tenho, né? E, portanto, agora que a gente tem consciência de que nós estamos cercados por espíritos e que os espíritos ruins, inferiores, se aproveitam, se alimentam, se estimulam do nosso pânico, do nosso medo, das nossas fraquezas, tudo que causa dor, para eles é um estímulo, né? Incrível que no simples tropeção, bater o pé, xingar alguma coisa a pessoa, dá a eles uma satisfação. E por isso a gente deve ter sempre cuidado, porque nós não precisamos ser alimentos dessas criaturas. Não estou divagando aqui, não estou falando coisas, não estou divagando, né, aqui, estou falando uma coisa séria, né? A gente não precisa ser alimento dessas criaturas. Então, se as pessoas que vivem xingando, chutando, bancando nervosinho, e aquelas que se machucam à toa, que choram, né, elas estão sempre o quê? Sendo rodeadas por esses espíritos, porque se divertem, né, com esse tipo de sentimento dos encarnados. Bom, dando sequência. Aromas, odores e sabores. Estão todos ligados, né? Nosso corpo interage com o meio, nos informando o que nos é importante para a nossa sobrevivência e, portanto, para a nossa alimentação. Por isso, o meio tem de ser percebido pela sua composição química para ser identificado como nutriente ou não. Algumas substâncias que não nos fazem bem ou que não contribuem com a nossa alimentação devem ser evitadas. Como nossos dejetos são eliminados por não nos interessar, é de se esperar que se tenham ou causem algum tipo de repugnância em nós. Costumamos então a identificá-los como maus odores e que devemos nos afastar deles. Já para aquelas substâncias que são importantes para nossos corpos, como os nutrientes, é de se esperar que nos cause alguma atração. As rotulamos como aromáticas ou cheirosas. Podemos dizer com bons odores, assim poupando um monte de adjetivos. Então, bons odores, aqueles que nos fazem, né, as coisas que nos fazem bem. Maus odores, aquelas que nos fazem mal. Pressupondo que as substâncias que tenham bom odor nos sirvam de algum tipo de alimento, então é de se esperar também que nossos sensores para odor e para sabor estejam próximos. Nariz próximo da boca. Podemos identificar diversos odores bem diferentes entre si, mas como sabores, sentimos especialmente 4 tipos: doce, amargo, azedo e salgado. Azedo também pode ser ácido, né? Sendo que doce e amargo são sensações muito próximas. Para sentirmos o odor de uma substância, ela tem de ser volátil para penetrar no nariz, solúvel em água e também lipossolúvel, que é solúvel em gordura, já que tem de interagir com as proteínas quimiorreceptoras da mucosa olfativa. Então a gente tem a mucosa, né, que é a responsável por captar essas moléculas dispersas no ar, mas para captar elas, essas moléculas têm que ser o quê? Lipossolúvel, hidrossolúvel, né, para dissolver aí na nossa mucosa. E aí, portanto, a gente poder
senti-las, percebê-las. A volatilidade de uma substância está ligada à sua pressão de vapor. Para exemplificar, imaginemos certa substância mantida em um recipiente fechado. Moléculas na superfície evaporam espontaneamente com maior facilidade do que as que estão no interior da substância devido às ligações moleculares, indo para o ar retido no recipiente e formando um vapor dessa substância, né? Ou seja, uma certa concentração. À medida que se satura o meio gasoso com essas moléculas, forma-se a pressão de vapor, que tende a empurrar de volta para dentro da superfície moléculas que já estão no vapor, enquanto outras da superfície continuam evaporando e atingindo assim um equilíbrio dinâmico. Quanto maior a pressão de vapor, maior é a concentração dessas moléculas e mais volátil é a substância. Normalmente os líquidos são mais voláteis do que os sólidos, mas há alguns sólidos, como a cânfora, que são bastante voláteis, provocando a sublimação, ou seja, indo do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem ele que fazer, né? Nossos quimiorreceptores, ao captarem essas partículas, se comunicam com o cérebro, e de certa forma, algumas partículas captadas provocam sensações em terminações nervosas especializadas na perda de calor, dando a impressão de resfriamento na região, como as substâncias contidas na cânfora e na menta. E outras causam sensação nas terminações nervosas especializadas na dor, como as substâncias encontradas na pimenta. Quanto aos sabores, sabe-se que as substâncias que têm sabor doce formam duas ligações de hidrogênio que interagem com proteínas da mucosa da língua. Uma dessas ligações é representada por HA, que é formada por hidrogênio que compartilha elétron com um átomo eletronegativo, no caso, esse representado pela letra A. Outra ligação, representada por B, é formada por um átomo muito eletronegativo, que é o B, com o oxigênio. E há ainda um grupo lipofílico rico em elétrons, que é representado pela letra X. Os grupos A e B devem estar entre 0,25 a 0,40 nanômetros de distância. Então vamos lembrar aqui que é um nanômetro. É 1 metro dividido em 1 bilhão de vezes. Então se o milímetro é 1 metro dividido em 1000, e o micrômetro é 1 metro dividido em 1 milhão, nanômetro é 1 metro dividido em 1 bilhão. Por enquanto não se sabe ao certo por quê. Além disso, por que exatamente tem que ter nessa distância aí? Mas além disso, a ligação hidrogênio com o átomo A, o átomo B e o átomo X devem ser coplanares, ou seja, devem estar no mesmo plano. Então, o hidrogênio deve estar coplanar com o restante da molécula, não pode estar uma ligação perpendicular, por exemplo, né? Melhor dizendo, é o grupo X deve estar alinhado com os outros para que a informação enviada ao cérebro seja interpretada como um sabor doce. Do contrário, a mensagem pode ser de sem sabor. Olha que curioso, né? Se não for coplanar, pode ter um sentido para o cérebro de que aquilo ali não tem sabor. Ou até mesmo pode se sentir amargo, dependendo do lado para qual o grupo X está desviado. Veja então que
é uma questão de geometria, né, a linguagem dos deuses, né? A geometria da molécula é que vai fazer com que o nosso cérebro a interprete doce ou amarga, ou sem sabor. Quando o átomo do grupo B, que é que tem o oxigênio, não é muito eletronegativo, por exemplo, o enxofre, pode também dar uma informação de sabor amargo. Essas pequenas variações geométricas nas moléculas e, portanto, variações nas trocas eletrônicas que ocorrem nas células receptoras, é que fazem com que diversos compostos de estruturas químicas parecidas possam dar sensações de serem mais doces ou menos doces, ou até mesmo de serem amargos, como no caso de certos adoçantes. Ah, mas é tudo adoçante, tá? Mas esse adoçante parece ser um pouco amargo, o outro parece ser mais docinho, né? Essa diferença está no quê? Na formação geométrica da molécula, né? Se ela é bem plana, se ela não é bem plana, né? É isso que está relacionado. Os sabores salgados são causados por sais como cloreto de sódio, portanto, que se dissolvem em íons na solução aquosa da boca. De forma semelhante, os sabores azedos, que são devidos aos ácidos, liberam hidrogênio na solução aquosa da boca. Então, se ele é ácido, é porque ele tem um hidrogênio ligado lá. Quando ele libera esse hidrogênio, então o corpo sente que aquele gosto é ácido. Embora haja receptores espalhados por toda a boca, é na língua que eles se encontram em maiores concentrações. A ponta da língua percebe melhor os sabores doces, enquanto que os sabores amargos são percebidos no fundo da língua. Os sabores azedos pelas laterais e os salgados no centro da língua. Vale recordar aqui que as substâncias chamadas inorgânicas se dividem em 4 grupos básicos: sais, óxidos, ácidos, bases ou álcalis, né? As bases são substâncias que, em meio aquoso, liberam a hidroxila OH-. Os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam o hidrogênio, o H+, ou seja, simplesmente prótons. Como exemplo, temos o ácido clorídrico, produzido no estômago, que é hidrogênio e cloro, que é fundamental na nossa digestão. O excesso desse ácido pode ser combatido com o hidróxido de magnésio, magnésio mais hidroxila, que pertence ao grupo das bases. Ocorre uma reação de neutralização na qual resulta em cloreto de magnésio mais água. O cloreto de magnésio é um sal. Os sais são compostos iônicos que surgem de uma reação de neutralização, como o cloreto de sódio e o cloreto de potássio e tantos outros. Os óxidos são aquelas substâncias formadas de combinações de oxigênio. Por exemplo, óxido de cálcio, que é o oxigênio mais o cálcio, né? Óxido de ferro, que é a ferrugem, e assim vai. Todas as reações em que o oxigênio se combina com outros elementos são então exemplos de oxidação. Algumas substâncias que facilmente produzem oxigênio são chamadas de agentes oxidantes, enquanto aquelas substâncias que retiram o oxigênio de um composto são chamadas de agentes redutores. A retirada de hidrogênio de um composto também é chamada de redução do composto, embora não haja a presença de oxigênio. Observe as reações abaixo. Óxido de cobre mais gás hidrogênio resulta em cobre mais água. O hidrogênio foi o redutor na extração do cobre do óxido de cobre.
o cobre sofreu redução. 2 ácidos clorídricos, né, 2 moléculas ou 2 mols de ácido clorídrico, mais o zinco livre, vai resultar em cloreto de zinco mais hidrogênio. Com a liberação do hidrogênio, houve a oxidação do zinco, no qual o ácido clorídrico foi o agente oxidante. A combustão é uma outra reação importante, na qual o oxigênio combina com uma substância comburente, que é oxidada para formar óxidos, como dióxido de carbono, óxido de ferro e água. Vemos, portanto, que nosso corpo desenvolve ações mecânicas, termodinâmicas e eletromagnéticas. Bom, então esse aí foi a segunda parte do capítulo 10, e ainda resta a gente falar sobre a eletroquímica, né, das células, que a gente vai falar logo em seguida. Mas por que eu estou falando disso tudo, né? Porque lembra lá, na outra parte do vídeo, que eu estou falando do campo emocional. E o campo emocional se deve a todas essas transformações de humor, todas essas transformações de sentimentos que o nosso corpo desenvolve. E para o seu desenvolvimento, temos que colocar o corpo inserido num meio e saber como esse corpo reage a esse meio externo. Seja de uma forma mecânica, eletromagnética ou termodinâmica, né? A troca de gás, de calor com o meio, no toque, na compressão, na força exercida, ou por uma descarga elétrica. Então a gente tem essas formas de se relacionar com o meio e, portanto, criarmos os nossos campos emocionais, que de certa forma vão dar condições para a nossa mente, se quiser entender espírito, nossa mente provocar uma simulação, que é a nossa imaginação, né? A gente imagina, a gente está simulando uma situação, e quanto mais elementos já existentes na memória com relação à nossa vivência, maior vai ser a nossa capacidade de fazer uma perfeita imagem, né, com solidez, uma imagem com realidade, e que a gente traz para o mundo material, descarregando o nosso pensamento. E para fazer com que uma coisa venha do outro, a gente precisa desse campo emocional e do nosso desejo, nossa vontade de torná-lo realidade. Tá bom? Deixa seu like, compartilhe nas redes sociais, faça um comentário, uma pergunta, o que você quiser. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós estamos aqui falando do meu livro, temos outra playlist na qual a gente fala sobre o livro dos médiuns de Allan Kardec, já tem uma playlist feita completa sobre a interpretação do livro dos Espíritos, e ainda tem uma playlist de assuntos generalizados que ainda estão aí, conforme é possível de eu colocar aí, tá bom? Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.